E aí, Otávio, tudo bem com vocês? Vamos ensinar mais uma aulinha aqui. Faz um tempinho que a gente não se encontra, né? A gente estava tendo bastante exercício, pouca videoaula. Hoje nós começaremos o livro 3, unidade 7, que a gente vai falar sobre a reprodução do ser humano, né? O nome do capítulo é Reprodução do Ser Humano 1. Hoje a gente terá uma aula que vai abranger todo esse capítulo 7. E aí posteriormente a gente vem com as aulas. A gente acaba toda a teoria do capítulo 7, depois só os exercícios, para depois a gente entrar no capítulo 8. Caso vocês queiram estudar a aula no livro que a gente vai aprender hoje, ela vai da página, deixa eu achar aqui, peraí, da página 196 a 228. 196 a 228. 196 a 228. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente vai aprender aqui sobre algumas questões sobre reprodução, aparelho reprodutor feminino e masculino. Métodos contraceptivos. Mas método contraceptivo é mais pra frente. Hoje a gente vai falar só sobre aparelho reprodutor masculino e feminino. A gente vai entender como funciona o aparelho reprodutor masculino e como funciona o aparelho reprodutor feminino. Assuntos bem interessantes, a aula pode ser um pouquinho comprida, mas são assuntos bem interessantes. A gente vai entender como funciona o corpo da mulher, como funciona o corpo do homem. É um assunto bem interessante que demanda uma certa maturidade que você já tem com 13 anos para entender esse assunto. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá falar um pouquinho sobre reprodução. O que é reprodução, galera? A reprodução nada mais é do que o ato de um indivíduo, de um ser vivo, produzir outros indivíduos da mesma espécie. Ok? Por exemplo, nós seres humanos, nós conseguimos produzir bebês, nós conseguimos produzir outros seres humaninhos, que são os bebezinhos, que são as crianças e por aí vai. O cavalinho também consegue produzir cavalinhos pequenos, podrinhos. A vaca consegue produzir os bezerrinhos. E por aí vai, pessoal, né? O limoeiro produz um limão que tem uma semente, consegue produzir se eu enterrar aquela semente, produzir um novo limoeiro. Então isso é reprodução, a capacidade dos seres vivos de produzir outros seres vivos. Mas quando nós falamos sobre reprodução, tem duas categorias de reprodução. Existe a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela ocorre quando apenas um indivíduo consegue produzir descendentes. Já a reprodução sexuada, ela precisa de, geralmente, dois indivíduos para produzir um novo indivíduo. Na verdade, precisa de gametas, dois tipos de gametas, um masculino e um feminino, para produzir um novo indivíduo. Ok? A vantagem da reprodução assexuada é que ela é muito rápida. Eu preciso de menos energia. Então, um indivíduo pode produzir, ao longo do tempo, vários descendentes. Por exemplo, se eu, Nicásio Neto, conseguisse fazer reprodução assexuada, eu ia fazer o seguinte: tô a fim de ser pai, tô querendo ter um filho, vou fazer um filho aqui sozinho, faço um filho, né? E aí eu já tenho um filho. Olha a velocidade que eu tive para ter um filho, caso eu conseguisse fazer reprodução assexuada. E aí meu filho já teria outro filho, e eu produziria 3 filhos se eu quisesse, e seria muito rápido, eu conseguiria produzir muitos indivíduos, uma população, aumento ela muito rápido. Só que assim, pessoal, esse filho que vai nascer meu, ele vai ser idêntico a mim ou diferente? Ele vai ser idêntico a mim. Porque ele só vai ter informação genética minha, ele vai ser muito parecido comigo. Então, qual é a vantagem da reprodução assexuada? A velocidade. E eu também tenho a reprodução sexuada. A desvantagem da reprodução sexuada é que ela demanda tempo. Por exemplo, eu, Nicásio Neto, quero ser pai. E nós, seres humanos, só fazemos reprodução sexuada. Não conseguimos fazer reprodução assexuada. Para eu ser pai, pessoal, eu tenho que convencer uma mulher de que eu serei um bom pai, de que eu serei um bom marido, de que eu serei um bom companheiro para criar os filhos com ela. Quando eu convencer essa mulher dela ter um filho comigo, a gente vai ter que ter um ato sexual, vou ter que engravidar ela, e após eu engravidar ela vai segurar aquela criança dentro da barriga durante 9 meses até aquela criança nascer. Tá vendo, pessoal? Eu desgastei tempo, eu demandei energia para poder convencer ela que eu era um bom pai. Né? Gasta-se energia no ato sexual, querendo ou não, né? Isso eu penso em todos os animais, em todos os vegetais também que fazem reprodução, bactérias, por aí vai. Então é muito complicado fazer reprodução sexuada. Mas o meu filho, ele vai ter 50% de informação da minha mulher e 50% de informação minha. Então ele vai ser um pouquinho diferente de mim e um pouquinho diferente da minha mulher.
A vantagem da reprodução sexuada é que eu tenho uma variabilidade genética muito grande. Quando eu olho para a população da nossa cidade, de indivíduos humanos, cada um é diferente um do outro. Por quê? Porque ele foi gerado a partir de um cruzamento de gametas, cruzamento de indivíduos. Então, eu tenho uma população mais heterogênea. E aí se acontecer uma mudança no ambiente, um parasita, por exemplo, uma doença, por exemplo, um coronavírus, mais uma vez falando dele, pode ser que parte dessa população morra, que não é imune a esse vírus, mas parte sobrevive. Então o ser humano vai conseguir sobreviver ao coronavírus. Agora imagine você se o ser humano fizesse reprodução só assexuada. Todos os indivíduos iguais. Se o coronavírus matasse um indivíduo, com certeza ele ia matar todos os outros. Tá bom, pessoal? Então a vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética. A desvantagem é a demora. A reprodução assexuada, a vantagem é a velocidade. Menos gasto de energia, mas todos os indivíduos ficam idênticos. E aí não tem variabilidade genética, a chance de uma mudança no ambiente que leve a espécie à extinção é muito alta. Mas vamos falar um pouco de reprodução assexuada. Coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, pessoal, tem um protozoário, o paramécio. Ele é um indivíduo unicelular. Ele resolve que ele quer ter descendentes. Ele sofre uma divisão celular, né? O DNA dele, que está no núcleo, vira 2. Depois ele sofre uma fissão e vira 2 indivíduos. Olha a facilidade. Seres unicelulares, eles se dividem, se reproduzem de forma sexuada muito rápido, né? Então o indivíduo, plup, vira 2, plup, vira 4, eles vão se multiplicando. Por isso que uma bactéria, por exemplo, quando ela entra no nosso corpo, uma bactériazinha só, pelo ar, por exemplo, entrou no meu pulmão, e o meu sistema imunológico estava fraco no dia, não consegui matar ela, ela tem alimento dentro do meu pulmão e começa a se multiplicar, né? Tem bactérias que a cada 20 minutos elas se duplicam. Um indivíduo que entra dentro de você, se a cada 20 minutos ele duplicar, em 24 horas tem mais de 1 milhão de indivíduos dentro de você, causando essa doença em você. Tá bom? Aqui eu coloquei uma hidra, é um animal, tá, pessoal? É um animal fixo. Aí começa a ter uma multiplicaçãozinha celular, né? Ele cresce um brotinho nele, esse brotinho se desprende, cai no solo, se tiver condições de desenvolvimento, ele gera um novo indivíduo, um indivíduo geneticamente idêntico a esse. Esses dois indivíduos também são idênticos à célula-mãe. Eu tenho a planária, que é um animal também. Se eu pegar um gilete e cortar ele em 3 partes, isso aqui é reprodução por regeneração, tá? A cabecinha dela vai regenerar, vai sair viva daqui. O abdômen dela vai regenerar, vai fazer uma cabecinha, uma caudinha, vai gerar um novo indivíduo. A caudinha vai regenerar, vai ser um novo indivíduo, olha lá. E tem planária, pessoal, que ela força numa rocha assim, que é um indivíduo aquático, ela se divide em 2 e vira 2 novos indivíduos. Né? Vegetais também fazem reprodução assexuada. Se eu pegar um limoeiro, cortar um galho dele e enfiar no solo, vai nascer um novo limoeiro. Idêntico geneticamente àquele limoeiro que eu arranquei o galho. Então, a reprodução assexuada é muito comum em várias espécies. Não é o caso do ser humano. Agora, além da nossa reprodução, do tipo de reprodução sexuada igual dos seres humanos, existem outros tipos de reprodução. Eu coloquei 2 exemplozinhos rápidos aqui, só para vocês verem a diversidade de reproduções que existem. Por exemplo, os sapos, eles fazem fecundação externa, né? Nós, seres humanos, fazemos fecundação interna, né? O aparelho copulatório masculino, que é o pênis, ele é introduzido dentro do aparelho reprodutor feminino, que é a vagina, e ali é colocado o espermatozoide, e eu sei que ali dentro tem um óvulo. Então é muito eficiente a reprodução. Agora existem animais que soltam os gametas na água, por exemplo. A fêmea solta os óvulos, o macho os espermatozoides, eles se encontram e formam um novo ovinho. Os peixes, por exemplo. Os anfíbios também, né? O sapinho aqui, ó. O sapo macho encontra uma fêmea fértil, chega por trás dela, aperta o abdômen dela. E aí vai sair os ovos na água. Ele pega e joga o espermatozoide dele nesses ovinhos, ocorrendo a fecundação. Ele bate a patinha dele ali, ó, faz uma espuminha que segura o espermatozoide e os óvulos. Eles se encontram, formam ovinhos. Do ovinho sai o girininho sofre metamorfose. A outra diferença de reprodução aqui é metamorfose, né? O indivíduo se transforma em um indivíduo completamente diferente e aí ele consegue viver no ambiente terrestre ficando adulto também, tá vendo, pessoal? Fecundação externa. Mais louco ainda do tipo de reprodução sexuada ocorre em minhocas. Né? Em minhocas só tem indivíduos hermafroditas. O que é um indivíduo hermafrodita? O indivíduo tem um aparelho reprodutor masculino e feminino fértil. Tá? Ser humano não existe isso, tá, pessoal? Ser humano não existe um ser humano que tenha ovário, vagina, funcional, útero, consiga engravidar e que tenha pênis e testículos funcionais. Não tem. O que nós temos no ser humano é um pseudo-hermafroditismo, né, que é uma mulher
que tem uma disfunção genética ali, que ela nasce com aquele problema, que ela tem um órgão semelhante a um pênis, mas aquilo não é funcional. Mesma coisa o homem, ele tem testículo, pênis, e ele tem uma abertura ali que lembra uma vagina, mas não é muito raro, mas não é um hermafrodita, tá? Hermafrodita é quando os dois funcionam, tanto masculino quanto feminino no mesmo indivíduo. Então as minhocas são assim, né? Aí quando a minhoca encontra outra minhoca, essa é a região reprodutora desse indivíduo, tá? Essa regiãozinha mais de coloração diferente, vocês já viram na minhoca chamada de clitelo. Pessoal, olha a doideira. Esse indivíduo aqui, opa, vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele vai engravidar esse indivíduo, porque ele faz a cópula, fecundação interna, coloca o pênis dentro desse e joga o óvulo lá dentro. Só que esse cara aqui, ele coloca o pênis dele dentro desse indivíduo e engravida esse. Porque esse também tem óvulo, e esse também tem óvulo. Então esse cara aqui engravidou e sai engravidado, esse engravidou e sai engravidado. Aí ele solta os ovinhos no ambiente, os ovinhos eclodem e saem novos indivíduos. Tá vendo, pessoal? A quantidade de reprodução que existe nos seres vivos, tá bom? Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre o aparelho reprodutor masculino. Primeiro aprenderemos sobre o do homem, depois aprenderemos sobre o da mulher. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu tenho um aparelho reprodutor masculino. Esse corte aqui, né? Imagine vocês que tem um homem virado de lado, tá? Ele tá cortado assim, ó. E nessa região da cintura dele a gente tá conseguindo observar isso aqui, né? Por exemplo, aqui tá uma nádega dele, né? Uma perna, a outra perna tá cortadinha, tá bom? Então vamos entender aqui, pessoal. Primeiro vamos começar, né? Abaixo do pênis do homem, eu tenho os testículos. São dois órgãos, né? Redondos, ovalados, que são guardados dentro de uma pele, que é um saco, chamado de saco escrotal, tá bom? Popularmente chamado de saco aí pelos meninos, né? Mas dentro ali, essas bolinhas é chamada de testículo. Pessoal, qual é a função dos testículos? Eu expliquei para vocês no livro passado que a função dos testículos é produzir a testosterona. Testosterona é o hormônio masculino. Qual é a função da testosterona? Ela é produzida em pequenas quantidades, jogada direto na corrente sanguínea, o coração bate e libera testosterona pelo corpo todo. A testosterona faz com que o homem tenha características masculinas, né? Pelo na região do rosto, maior massa muscular, voz mais grossa, né? Desenvolver o pomo de Adão, pelo debaixo do sobaco, mais pelo pelo corpo, ombros mais largos, maior altura, mais força física. O homem fazendo com que ele seja homem. Quando que isso é começado a produzir em grande quantidade? Isso é começado a produzir na puberdade, pessoal. Na idade que vocês estão agora, né? Lá dos 11 anos até os 14, 15, começa a ser produzida uma quantidade interessante de testosterona pelos testículos e o homem começa a ter as características. Os meninos da idade de vocês já começaram esse desenvolvimento. Lá com 11 anos, estava pequenininho, magrelinho. Aí ele começa a produzir testosterona no corpo, ele começa a ter fome, começa a comer bastante e começa a aumentar em altura, começa a ficar com o ombro mais largo, começa a criar uma musculatura, os órgãos sexuais começam a se desenvolver, o testículo aumenta de tamanho, o pênis também começa a aumentar de tamanho, porque antes, quando a criança é bem pequenininha, depois começa a ficar com um tamanhozinho um pouco maior, começa a criar pelos pelo corpo, debaixo do sobaco, pelos pubianos, pelo na perna, né? E por aí vai. Daqui pra frente começa a ter barba. Então tá começando o desenvolvimento masculino, tá, pessoal? Já começa a ejacular, por aí vai. Então tá bom, essa é a função do testículo. Uma função endócrina. Mas o testículo tem uma segunda função, pessoal. Ele produz os espermatozoides, que são os gametas masculinos, que são a célula masculina que vai produzir novos indivíduos. O testículo, pessoal, olhem vocês aqui, eu fiz um corte, eu cheguei no testículo, ó, ele tá debaixo do pênis masculino, cortei ele assim. E tô observando ele aqui, tá, pessoal? Tá vendo esses espacinhos, esses espaços vazios aqui? Na borda deles existem células que se multiplicam e vão virando espermatozoides. Elas vão se posicionando para essa região aqui, ó, para essa região aqui que é chamada de epidídimo. O epidídimo,
ele armazena os espermatozoides. Armazena o espermatozoide e termina a maturação dele. É ali que o espermatozoide vai ficar pronto. E o espermatozoide vai ficar armazenado ali. Quando o homem ejacula, ocorre os espermatozoides, eles sobem aqui pelo canal deferente por um movimento chamado movimento peristáltico, né? Esse músculo do canal deferente é canal deferente, tá? Não é diferente, não, canal deferente. Ele faz esse movimento aqui, ó. Vai apertando e vai puxando o espermatozoide, né? Professor, como é que acontece isso? Como que o espermatozoide ele vai sair do epidídimo e vai passar por esse canalzinho aqui? Ele vai passar por esse canal, aí ele vai chegar, esse canal passa perto de uma vesícula chamada vesícula seminal. A vesícula seminal produz um líquido chamado sêmen. Pessoal, aqui dentro só tem espermatozoide, só a célula. Aquela célulazinha que vocês sabem, né? Que ela é flageladinha, que ela nada e tal. Aqui só tem essa célula. A célula vai subindo e quando ela passa aqui tem um líquido, que é o líquido seminal. Qual é a função do líquido seminal, pessoal? O líquido seminal é um líquido alcalino, que ele protege os espermatozoides, essas célulazinhas, da acidez da uretra do homem, que pela uretra passa o xixi, e o chiácido pode matar esse espermatozoide, e o canal vaginal da mulher, o aparelho reprodutor feminino, também é ácido, e também mataria o espermatozoide, mas esse líquido protege o espermatozoide. E vem passando. Passa aqui na próstata, a próstata produz o líquido prostático. O líquido prostático, ele é um líquido nutritivo. É um líquido cheio de açúcar. É um açúcar, não é doce, né, pessoal? Mas é um açúcar que dá energia. Para dar energia para o espermatozoide conseguir bater aquele rabinho dele que é o flagelo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, para ele poder chegar no óvulo, tá bom? Então todo o ejaculado do homem, ele não é só espermatozoide. Ali dentro tem a célula do espermatozoide, tem o líquido seminal e tem o líquido prostático. E ainda tem um terceiro líquidozinho. Aqui nessa imagem não tem, no livro de vocês tem, uma glândulazinha que fica bem aqui assim, chamada glândula bulboretral, que produz o líquido bulboretral. O líquido bulboretral é um líquido lubrificante, que sai um pouco em certas situações, como quando o homem está excitado, na região da glande do pênis aqui, para poder lubrificar na hora do ato sexual e não machucar. Ele é um líquido que não é muito eficiente, porque o aparelho reprodutor feminino, a vagina da mulher, produz um muco, a gente vai falar sobre isso, que faz com que não machuque durante o ato sexual. O homem também tem, mas não é muito eficiente. Então todo ejaculado do homem são esses 4 coisas, né? A célula, espermatozoide, líquido seminal, líquido prostático e líquido bulboretral. E aí vai passando, né, pessoal? Aqui, galerinha, já para de ser canal deferente e vira uretra. Porque aqui tá a bexiga, né? Quando o homem faz xixi, desce o xixi aqui, entra pela uretra e vai embora. Então o homem só tem um canal. A mulher, vou mostrar pra vocês, tem 2, o homem só tem um. A uretra do homem tem dupla função. Função reprodutora, quando sai o espermatozoide, e função excretória, quando sai o xixi. Né? Aí essa região da bexiga é fechada aqui e o canal deferente se liga à uretra e vai sair o espermatozoide para fora. Tá bom? Mas professor, como é que sai esse espermatozoide? Pessoal, quando o homem está excitado e ele vai participar, por exemplo, de um ato sexual, vai transar com uma mulher, por exemplo, e ele fica excitado e o pênis dele, ele fica ereto, já vou explicar o que é isso. E aí é introduzido dentro da vagina da mulher, ele vai fazendo o atrito entre a vagina e o pênis do homem, faz com que o homem fique excitado. Aí quando ele chega no máximo de excitação dele, ele libera esses espermatozoides de forma assim involuntária, tá, pessoal? Isso vai subindo pelos canaizinhos ali. O homem não tem um total controle já de tirar isso aqui e passar para aqui igual a gente tem do xixi, por exemplo, né? E o homem alcança, junto com a ejaculação, com a saída do espermatozoide, ele tem um negócio chamado orgasmo, que é um período de prazer, que ele libera esses espermatozoides aí, tá bom, pessoal? E por que existe esse prazer aí? Eu já comentei com vocês. Porque se não fosse prazeroso o ato sexual, o ato de reprodução, ninguém se reproduziria, né? Ninguém iria realizar um ato sexual e aí a espécie humana desapareceria, beleza? Tá, beleza. Então vocês entenderam, né? Então, não esqueçam, tá, pessoal? Qual a função do testículo? Produção de testosterona e espermatozoide. O testículo é uma glândula mista, lembra? Função exócrina, produzindo espermatozoide, função endócrina, produzindo a testosterona. Tá, agora,
aprendemos esse caminho aqui, tá? A função de cada um. Agora vamos aprender sobre o pênis, sobre o aparelho, sobre o órgão copulatório masculino. Esse órgão, pessoal, ele é feito de um tecido um pouco diferente. Ele não é feito de osso, ele não é feito de músculo, ele é feito de um material chamado tecido cavernoso. É um tecido cheio de lacunas lá dentro, espaços lá dentro. Quando o homem está excitado, aqui na base do pênis tem uma estrutura que tem gases ali. E esses gases são liberados dentro do pênis, abrindo as lacunas desse tecido. Falei que chama tecido cavernoso, né? Porque ele é cheio de lacunas, parece umas caverninhas. Então quando entra esse gás, o sangue entra dentro do pênis. E o sangue entrando dentro do pênis faz com que o pênis aumente de tamanho e fique rígido, e fique duro. Porque do jeito que está aqui, ele não está rígido, né, pessoal? A gente fala que ele não está rígido. Aí quando entra o sangue, ele fica extremamente rígido. Para que o pênis fica rígido, pessoal? Porque se ele não ficar rígido, ele não vai entrar dentro da vagina da mulher, e aí não vai acontecer o ato sexual, vai atrapalhar essa reprodução. Show de bola? Muito bem. Então, esse é o pênis. Na região da ponta do pênis, pessoal, nós temos uma estrutura chamada glande, beleza? Popularmente chamada de cabeça, né? A cabeça do pênis está chamada de glande, uma região bem sensitiva, tal, um pouquinho diferente, que é a ponta do pênis. Em volta da glande, nós temos uma pele que envolve ela, que sai, entra para fora, encobre o pênis, mas também dá para descobrir. Essa pelinha é chamada de prepúcio. Existem alguns meninos, não é incomum, né, que nascem com o prepúcio com espaço pequeno e a glande não sai para fora. Isso é chamado de fimose, pessoal. A criança que nasce com fimose, ela tem que ser operada. É uma cirurgia extremamente simples, tá? Onde eu faço uma incisão ali, depois costuro aquilo para poder sair para fora. Porque se não sair para fora, né, junta sujeira ali, causa dor, pode machucar, mas é uma coisa muito simples, a fimose aí, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa que a gente tem para falar aqui sobre o pelo reprodutor masculino, se eu não estou lembrando de mais nada. Outra coisa, né, pessoal? Um espermatozoide, ele demora 72 dias para ficar pronto, para sair daqui e virar um espermatozoide prontinho. Mas, pessoal, aqui fica armazenado um monte de espermatozoide. Quando o homem ejacula, parte desse espermatozoide vai embora, né? Mas uma parte fica ali dentro também. Né? Então é produzido uma célula, um espermatozoide, todos os dias. Mas no ejaculado saem milhões de células, tá, pessoal? Então o homem ele consegue ejacular uma vez, né? Depois de algum tempo, se ele quiser, ele ejacula de novo. Ele pode ejacular todo dia, mas sempre vai sendo produzido novos espermatozoides. Se o homem não ejacular, o que vai acontecer com esses espermatozoides, professor? Vai explodir isso aqui? Não, pessoal, fiquem tranquilos. Porque conforme vai produzindo espermatozoide e o homem não ejacula, esse espermatozoide é absorvido pelo corpo e o corpo utiliza essa energia. Show de bola? Fácil demais. Entendemos aí sobre o aparelho reprodutor feminino. Vamos passar para o próximo slide, que já vai estar falando sobre o tal do espermatozoide. Dessa célula germinativa masculina. Ela é composta de 3 partes, pessoal. A cabeça, a parte intermediária e a cauda. A cauda, na verdade, é um flagelo que fica vibrando. Chato, hein? Não consigo fazer aqui igual eu faço na aula, né, pessoal? Essa caudinha aqui, ela vibra para o espermatozoide nadar, porque ele vai ter que nadar, pessoal. Ele vai ter que sair do testículo, vai passar por todo o canal deferente, vai passar pelo pênis, vai entrar na vagina, útero, trombo uterino, vou mostrar para vocês todo esse caminho dentro da mulher. Então ele tem que nadar bastante. Onde ele tira essa energia? Do líquido prostático. Só que a peça intermediária é cheia de mitocôndria, que é um órgão. Porque isso aqui é uma célula, viu, pessoal? Não se espanta, é uma célula diferente, mas é uma célula. Olha o núcleo aqui onde leva a informação genética do pai. O acrossoma é a parte da frente do espermatozoide, que ele vai ser aberto, para o espermatozoide ele digere a parede do gameto feminino, que é o ovócito secundário, para ele poder jogar o núcleo lá dentro e ocorrer a fecundação e nascer um novo indivíduo. Tá? Aqui é cheio de mitocôndria, é a organela celular que dá energia para a célula, que faz a respiração celular, que ela pega a glicose, pega o oxigênio e dá energia. Por que a mitocôndria está aqui? Para dar energia para o flagelo conseguir nadar até o óvulo. Show de bola, pessoal? Então, do aparelho reprodutor masculino, isso que a gente tem que aprender. As estruturas. Pessoal, sério. Opa, ainda não.
Decorem isso aqui, decorem função do testículo, canal deferente, vesícula seminal, vesícula prostática, que eu vou pedir em exercício, beleza? Então aprendemos sobre o aparelho reprodutor masculino, suas funções, agora vamos aprender sobre o aparelho reprodutor feminino, que é mais complexo, o funcionamento dele. Mais legal, porque tem outras etapas, assim, porque o homem é assim, ele produz gametas todos os dias, e ele pode conseguir gerar filhos todos os dias, caso ele consiga arrumar uma pessoa que quer ter filhos com ele, né? Agora a mulher, pessoal, para produzir gametas para poder ter filhos, é um processo bem mais complexo e interessante. Vamos entender? Muito bem. Pessoal, essa imagem maluca aqui nada mais é do que o aparelho reprodutor feminino, o sistema reprodutor feminino. Acontece, pessoal, que a gente não conhece, a gente não está muito familiarizado com essa imagem aqui, porque o aparelho reprodutor feminino, ele é interno, ele fica dentro do abdômen da mulher. Olha o corpo da mulher aqui, tá vendo? O abdômen dela, as perninhas, fica aqui dentro do abdômen isso aqui, então a gente não enxerga. Por isso que é muito importante, pessoal, as meninas a partir da primeira menstruação, visitar periodicamente um médico especializado em aparelho reprodutor, que é chamado de ginecologista. Qualquer dificuldade que aparecer no homem, né, algum machucado, alguma doencinha, algum machucadinho, por exemplo, lá da fimose que eu estava falando, o homem vai ver. O homem vai conseguir entender que tem alguma coisa e vai procurar ajuda. Já da mulher, pessoal, qualquer complicação que tenha, está dentro do abdômen dela, ela não vai ver. E a chance de ter alguma coisa aqui é muito maior que a do homem. Porque, primeiro, aqui é escuro, né? A luz não bate nesse canal aqui. Aqui é úmido, pessoal. Aqui é quente, 37 graus, temperatura do corpo do ser humano, 36 graus e meio. É muito fácil proliferar ali fungo, bactéria, um monte de coisa, pode causar um monte de complicação. Então é importante que a mulher não está vendo. É por isso que é interessante, a mulher está sempre tentando pegar os sinais que o corpo dela manda, né? Algum odor diferente, né? Alguma coloração diferente que pode estar saindo ali de dentro. Então aí sim procurar um médico, mas é sempre bom ir periodicamente para evitar as coisas, porque prevenir é muito melhor que remediar. Do homem é mais fácil cuidar do que a da mulher. Então vamos aprender parte por parte, função por função do aparelho reprodutor feminino. Pessoal, logo na entrada do aparelho reprodutor feminino, nós temos um canal chamado canal vaginal ou simplesmente vagina. Então, pessoal, aquilo que as pessoas acham que fica ali de fora da mulher, eu vou mostrar para vocês aí, é aquela parte de fora da mulher. Aquilo não é a vagina, tá? Aquilo é chamado de pudento feminino ou vulva. A vagina da mulher é o canal onde o pênis é introduzido durante o ato sexual. Tá bom? É um canalzinho que vai de 8 a 12 centímetros de comprimento, ok? Que eu já expliquei a função para vocês. É onde o pênis vai ser introduzido durante o ato sexual, é onde o espermatozoide vai ser lançado, nessa região aqui. Entre a vagina e o útero, nós temos uma região chamada de cervix, ou colo do útero, ok? Onde o espermatozoide vai nadar e vai vir aqui para o útero. Quando o espermatozoide chegar no útero, esse espermatozoide vai nadar até as trompas de Falópio, ou trompas uterinas, ok? E aqui na trompa uterina vai ter um óvulo esperando o espermatozoide para ser fecundado. Quando o espermatozoide encontrar o óvulo e ocorrer a fecundação, essa fecundação vai gerar um embrião, um novo indivíduo. Espermatozoide com óvulo, juntou, virou embrião. Esse embrião ele vai voltar para o útero, vai grudar na parede do útero, vai começar a pegar nutrientes da mãe e vai desenvolver e virar um fetozinho e vai crescer dali 9 meses, sai essa criança. Ok? Então qual é a função da trompa uterina? A trompa uterina é onde ocorre a fecundação. Aqui estão os ovários, dos dois lados. Os ovários eles são análogos aos testículos. Qual é a função deles? Produzir os óvulos, ok? Essa é a função exócrina. Qual é a função endócrina? Produzir estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, que eu vou explicar como eles funcionam. Vocês sabem mais ou menos o conjunto da produção dos dois faz com que a mulher tenha características femininas, tá? Menor altura, ombros mais estreitos, quadril mais largo, acúmulo de gordura na região do quadril, acúmulo de gordura na região do seio, menos pelo pelo corpo, menos força muscular. Tá bom, pessoal? Então isso faz com que a mulher seja mulher, né? Não tenha
pelo na região do rosto, em bem menor quantidade, né? Mas ele tem outras funções, a gente vai entrar também. A função do útero, né? É armazenar o embrião, o bebê aí durante a gestação, né? Depois de um tempo, ele vai sair pela vagina, vou explicar mais melhor isso aí, e nasceu a criança. Entendeu a função de cada parte da estrutura do aparelho reprodutor feminino? Tá bom, pessoal. Mas, professor, e a parte de fora do aparelho reprodutor feminino? Como que chama? Qual é a função dela? Como é que é? Vamos falar sobre isso aqui. Tá vendo, pessoal? Não é essa estrutura, não é a vagina. A vagina é o canal, já expliquei para vocês. Essa região aqui, pessoal, é chamada de vulva, beleza? Então vamos para cada regiãozinha dela. Show de bola? Turma, aqui está a entrada da vagina, né? Em volta da vagina, pessoal, tem essa estrutura aqui chamada de pequenos lábios. Qual a função dos pequenos lábios? Proteger a vagina. Proteger o aparelho reprodutor feminino. Aqui nós temos os grandes lábios, que também tem a função de proteção do aparelho reprodutor feminino. Tem um buraquinho logo acima da entrada da vagina, que é a uretra, pessoal. É por aqui que a mulher faz xixi, beleza? A uretra da mulher só tem uma função, excretória. Da mulher são dois canais. Tem a vagina, que é a reprodução, e a uretra, que é o xixi. No homem, a uretra tem dupla função, reprodutiva e excretória. Logo acima da uretra, pessoal, no encontro dos lábios menores, eu tenho uma estrutura chamada clitóris, pessoal. O clitóris, ele tem apenas função excitatória na mulher. É uma função que dá prazer para a mulher durante o ato sexual, tá bom? Não tem uma função reprodutiva específica. Beleza, pessoal? Entenderam como que é a vulva? Que esse nome é vulva, não é vagina, tá? Vagina é o canalzinho, tá bom? Função de cada parte dela, como é que ela é? Show de bola! Agora a gente vai voltar naquela imagem do aparelho reprodutor feminino, que a gente tem muita coisa para aprender aqui. E já está acabando, né? Quando acabar a aula, é o último assunto, é comprido, mas é o último assunto. Mas é interessante. Vamos tentar dar essa partezinha aqui. Turma, vou explicar para vocês como é que faz para que a mulher consiga produzir o gameta feminino dela. Mas presta atenção. Primeiro a gente tem que saber como é que é o nome do gameta feminino. Na verdade, o gameta feminino, pessoal, o que é jogado aqui na trompa uterina, que o espermatozoide encontra, não é óvulo, tá, pessoal? É chamado de ovócito secundário. Porque aqui é cheio de células. E elas vão se multiplicando e produzindo... A ovogônia é uma célula que vira 2 ovócitos primários. Esse ovócito primário, ele se multiplica e vira um ovócito secundário, e aí ele é jogado aqui. Só vai virar óvulo quando encontrar com o espermatozoide. Encontrou o espermatozoide, vira óvulo, e aí logo o espermatozoide coloca o núcleo dele no núcleo do óvulo, e aí já vira embrião logo em seguida, a primeira célula humana, tá bom? Então, na verdade, é o ovócito que fica aqui esperando, beleza? Mas, como é que é produzido isso aí? Pessoal, vem comigo aqui. Quando a mulher está no primeiro dia de menstruação dela, ela está produzindo bastante FSH na hipófise. E o FSH está mandando o ovário produzir bastante estrógeno. Esse estrógeno começa a amadurecer uma ovogônia para que ela possa virar um ovócito secundário. Ela vai demorar, geralmente, 14 dias para ela ficar madura. Então, pessoal, primeiro dia de menstruação começa a produzir FSH e estrógeno. E vai amadurecendo esse óvulo. Junto com isso, pessoal, dentro do útero, começa a desenvolver um tecido interno chamado endométrio. Esse tecido ele vai ficando cada vez mais espesso, cada vez mais grosso, tá bom? Um tecido super vascularizado. No 14º dia, quando o ovócito secundário está maduro, a hipófise diminui a produção de FSH e começa a produzir LH, influenciando o ovário a produzir progesterona. A progesterona ela tem a função de liberar o ovócito secundário na trompa uterina.
Beleza? Se no 14º dia do período menstrual da mulher ocorrer o ato sexual e sem proteção, né, sem camisinha, e o homem ejacular aqui dentro, e espermatozoides nadarem, chegarem aqui no ovócito secundário, vai ocorrer fecundação. Vai ocorrer a fecundação e vai surgir um óvulozinho, um embriãozinho, a primeira célula desse novo indivíduo. Essa célula, vindo do ovócito secundário, está cheia de energia, que o ovócito secundário deu energia para ela. Ela começa a se multiplicar, vira 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, e ela começa a vir para cá. 32 células. Quando ela está nesse período, que é chamado de mórula, período de embrião chamado mórula, essa mórula gruda no endométrio, nesse tecido interno aí do útero. E ao grudar ali, esse ato de grudar na parede do útero é chamado de nidação. Quando ela gruda ali, ela começa a pegar nutrientes do sangue da mãe e ela começa a desenvolver. Porque se ela não grudasse ali, já tinha acabado a energia dela, ela ia morrer, esse embrião ia morrer. Então ele começa a pegar a energia e começa o desenvolvimento, pessoal, desenvolvimento embrionário. Né? Começa a desenvolver o cordão umbilical, a placenta, né? A bolsa que vai envolver ele com líquido amniótico, a bolsa amniótica para proteger ele contra choque mecânico, para ele conseguir ficar ali dentro. E ali 9 meses vai ter o desenvolvimento da criança e ela vai nascer. Show de bola? Muito bem. Eu falei para vocês que isso vai acontecer se no 14º dia ocorrer a fecundação. Mas se nesse 14º dia não ocorrer o ato sexual, ou ocorrer um ato sexual com proteção, o que vai acontecer com o ovócito aqui, já que não chegou o espermatozoide nesse local? Não vai acontecer nada, pessoal. Esse ovócito vai ser absorvido pelo corpo da mulher e ela vai parar de produzir LH e progesterona, começa a produzir novamente FSH e estrógeno, só que continua crescendo o endométrio. Continua desenvolvendo a parede interna do útero, mas não teve nidação ali, não vai ter gravidez. Vocês não concordam comigo, pessoal? E vai crescendo aquilo. 18º dia, 20º dia, 24º, 25º, 28º. Vocês não concordam comigo que todo esse ciclo aqui da mulher, ele deve ser retomado? Então, pessoal, no 28º dia, o endométrio todo vascularizado, essa parede interna aqui, ela descama e sai em forma de menstruação. Tá bom, pessoal? Isso é menstruação. Ok? Então a menstruação não é sangue, galera. É um tecido ali que tem muito sangue nele, por isso que ele sai todo vermelho, parece sangue, mas não é. São células que estão indo embora para renovar esse ciclo, para que no próximo mês a mulher produza mais um óvulo e ela possa engravidar. Tá bom, pessoal? É assim que funciona o aparelho reprodutor feminino. Um mês solta um ovócito daqui, outro mês solta um ovócito daqui. Durante a ejaculação, pessoal, vem espermatozoide para cá, espermatozoide para cá. O que encontrar, se encontrar aqui, fecundou-se. Aqui não encontrou nada, não tem problema, a mulher absorve todo o espermatozoide ali pro organismo dela. Show de bola? Olha só o caminho, pessoal, que o espermatozoide tem que percorrer. É muito grande, né, pessoal? Ele tem que passar aqui pelo cérvix, ele tem que subir aqui, ó, pelo útero, nadar e chegar até aqui. Então por isso que ele tem aquele flagelozinho, né? E a ejaculação do homem, o homem joga longe assim o ejaculado dele. Então, né, o homem vem com essa força mecânica aí, jogar longe, mais nadando o espermatozoide. A mulher, quando ela está excitada, o cérvix aqui, né, ele faz assim, ó, pegar o espermatozoide, tudo isso fazendo para que a gente consiga nos reproduzir. Tá bom, pessoal? Ô, professor, entendi. Gostei de entender como é que funciona o corpo da mulher. Pessoal, vocês conseguiram entender que o homem ele sempre está produzindo testosterona na mesma quantidade todos os dias. Na idade de vocês, pessoal, a produção, por exemplo, vocês com 13 anos produzem mais testosterona que eu com 30. Porque vocês estão cheios de vida, estão crescendo, estão criando força, meu metabolismo já está mais devagarzinho. Então, pessoal, vocês aí com 13 anos, vocês com 18, vocês com 20, conforme for passando o tempo, a produção de hormônio no seu corpo é sempre igual, é sempre a mesma, o seu corpo está acostumado com aquilo.
Agora imagine a mulher. Acabei de mostrar para vocês que de todo mês a produção de hormônio dela aumenta, diminui, para poder produzir um óvulo, depois voltar mais um ciclo, tudo mais. Isso faz com que a mulher não consiga ter um padrão hormonal no corpo dela que ela consiga acostumar com aquilo. Então toda vez antes dela menstruar, pessoal, os hormônios dela estão todos doidos no corpo dela e isso afeta o humor dela. Um negócio chamado TPM, tensão pré-menstrual. E que existe, pessoal. Não é graça das mulheres. Ah, eu tô de TPM, vou menstruar amanhã, eu tô muito estressada hoje. É verdade, pessoal, acontece. Vocês meninos que vão ter companheiras, vão ter namoradas e tudo mais, vocês têm que entender a namorada de vocês, porque realmente a gente não sabe o que elas sentem. Porque elas têm uma mudança de humor que nós não possuímos. Então a gente não sabe o que é, a gente tem que tentar entender. Beleza? A mulher às vezes ela tá nervosa, ela começa a chorar, de repente ela começa a rir, todo mundo ama ela, ela ama todo mundo, de repente todo mundo odeia ela, ela fica nessa loucura. Mas a gente tem que acostumar, pessoal. O ser humano é assim que funciona os seres humanos. Legal? Professor, você está falando pra mim que a mulher produz... mas assim, eu falei 28 e 28, depende da mulher, tá? Tem mulher que o ciclo é de 21 e 21, tem que é de 28 e 28, depende da mulher, 24 e 24. Mas sempre o ovócito é liberado na metade desse ciclo. Eu usei um ciclo de 28 dias, então é por isso que no 14º que é liberado o óvulo, beleza? Professor, então quer dizer que se a minha namorada, ela menstruou de 28 em 28 dias, se eu realizar um ato sexual com ela no 10º dia, quer dizer que ela não vai engravidar? Não é bem assim que funciona, pessoal. Porque o espermatozoide consegue ver no aparelho reprodutor feminino 13 dias. E o óvulo consegue ver aqui na trompa uterina 3 dias também. Então se você transar lá no 18º dia, no 17º dia, por exemplo, do ciclo menstrual dela, quando você colocar o seu espermatozoide aqui, o ovócito dela vai estar esperando e ela vai engravidar. E a gente vai falar sobre isso, sobre gravidez, sobre método contraceptivo, sobre proteção, mais pra frente, pessoal, no próximo capítulo. Então tenha um pouco de paciência para entender esse assunto melhor e um pouco de paciência também, né, nas coisas que vocês forem fazer aí, né, espera, não está na hora ainda, a gente vai conversar sobre isso melhor para a gente poder entender como que é isso. Esse assunto que nós estamos falando agora, pessoal, é que vocês têm maturidade para entender. Não que vocês devam iniciar a vida sexual de vocês. Óbvio, a partir dos 13 anos, cada um vai amadurecer numa idade e uma hora isso vai acontecer. A gente vai ter filhos, a gente vai ter netos, a gente vai constituir família e isso vai tornar algo natural da nossa vida. Mas o momento de cada um escolher quando tem que iniciar isso na vida, pessoal, é de cada um, né? De acordo com as suas vontades, de acordo com as ideologias religiosas, de acordo com as ideologias criação e por aí vai. Tá bom, pessoal? Mas, caso alguém aí esteja vivendo esse tipo de coisa, pessoal, vai usando proteção, vai usando camisinha para evitar DST e para evitar um filho agora, que vocês não podem ter um filho nesse momento, né? As mulheres principalmente, porque as mulheres, o corpo de vocês, eu falei para vocês, estão na puberdade. Está começando a se desenvolver como mulher e como homem para poder ter filhos, né? Vocês não estão prontos, o corpo de vocês não está pronto para isso, o psicológico de vocês não está pronto para isso, vocês não estão preparados socialmente, economicamente para ter um filho agora. Então espere as próximas aulas para a gente poder aprender sobre proteção contra ter filhos desejados e contra doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então eu vou mostrar para vocês que não é bem assim que funciona essa parte. Porque eu vou transar só no se eu vou ficar só no 14º dia sem transar porque eu não vou engravidar. Não é assim, pessoal, tá bom? Mesmo porque mulheres na idade de vocês, isso tudo bonitinho que eu expliquei para vocês que funciona, não tá pronto ainda. E vocês não têm a menstruação reguladinha, bonitinha ainda, tá bom? E também porque não funciona. Eu vou provar para vocês que não funciona, mas não é na aula de hoje. Show de bola? Beleza. Professor, então você falou que a mulher produz um ovócito. Um mês aqui e outro mês aqui. Como é que faz para ter filhos gêmeos? Pessoal, o ser humano, ele geralmente, nas suas gravidezes, suas gestações, ele tem um filho apenas. Porque produz um daqui e outro daqui. Mas, pessoal, tem mulheres e pode acontecer que num ciclo
ela produza um ovócito aqui e um ovócito aqui. Um espermatozoide vai pegar o ovócito aqui e outro espermatozoide vai pegar um ovócito aqui. E vai gerar 2 filhos, pessoal. Vai gerar... não vou dar conta. 2 filhos, pessoal. E esses 2 filhos serão gêmeos. Só que serão gêmeos não idênticos. Gêmeos fraternos, que a gente fala. Gêmeos bivitelínicos, ok? Mas, professor, quando é gêmeo idêntico, 2 espermatozoides entrou no óvulo, pessoal, isso nunca acontece. Coloca um negócio na cabeça de vocês. Nunca 2 espermatozoides no mesmo ovócito. Nunca 2 espermatozoides ou 3 espermatozoides. Nunca é um espermatozoide só. Professor, mas por quê? Porque quando o espermatozoide encosta no ovócito e entra o núcleo dele lá dentro para ocorrer a fecundação, aquela parede do ovócito, aquela célula feminina, germinativa, ela endurece e não entra mais nenhum espermatozoide. Professor, mas se 2... Não. Professor, mas... Não. É 1 por vez. Colocou na cabeça? 1 por vez? Acabou? 1 ou só 1? Só 1. Não vai entrar 2, tá bom? É um óvulo e um ovócito, um espermatozoide. Um ovócito, um espermatozoide. Show de bola? Professor, mas e gêmeos, professor? Como é que faz para ter gêmeos idênticos? Então, galerinha, gêmeos idênticos acontece da seguinte forma. Naquele mês, a mulher produziu um ovócito nessa trompa uterina e ficou paradinha aqui. O espermatozoide vai conseguir fecundar ela. Um ovócito, um espermatozoide. Virou um embrião com uma célula. 2 células, 4 células, 6 células, 8 células, 16, 32. E por algum motivo que a gente não sabe ainda, mas a gente sabe que tem função genética, essa célula se divide ao meio, pessoal. Essa célula divide ao meio e vira 2 indivíduos. Esse embrião divide ao meio e vira 2 indivíduos. E aí esses indivíduos eles vão ser idênticos, eles são filhos do mesmo espermatozoide com o mesmo óvulo. Tá bom, galerinha? Então por isso que eles são idênticos. Se eu pegar 2 gêmeos, tirar o DNA deles é idêntico, eles são clones um do outro. Ok? Ah, professor, mas eu tenho 2 amigos gêmeos que são parecidos, mas são um pouco diferentes. Eu consigo ver a diferença neles. Lógico, porque eles eles cresceram um em cada parte do útero. Quando eles nasceram, um comeu alguma coisa, outro comeu outra. Um criou uma cicatriz ali, outro criou aqui. Então vai se modificando, tem umas diferencinhas. Mas os gêmeos idênticos, e essa divisão pode ser de 3, tá? Trigêmeos. Ou posso ter trigêmeos diferentes. 2 ovócitos aqui, um ovócito aqui. Né? Ou aqui eu teve a divisão, 2 gêmeos idênticos, um diferente. Os gêmeos fraternos, os gêmeos não idênticos, eles são irmãos igual. Só nasceram na mesma época. Entendeu, pessoal? Então é assim que funciona. Show de bola? A gestação é muito importante, né, pessoal? Pra gente falar sobre esse assunto aí. A gestação dura 9 meses, né? E aí, quando a criança está pronta, a mulher começa a ter contração do útero. E aí a criança sai pelo canal vaginal. Professor do céu, como é que sai uma criança na minha vagina? Não tem como. Tá, pessoal, mas aí o corpo vai se preparando para isso. Quando ela vai chegar na época do parto, pessoal, a vagina ela aumenta de tamanho, ela dilata para o bebê poder passar, toda essa estrutura aumenta de tamanho, show de bola. E essa criança vai passar ali, óbvio, causa dor, mas passa, é possível, não é tão absurdo quanto a gente acha assim. Caso tenha alguma complicação, essa criança não consegue passar por aqui, né, ela não está de ponta cabeça, bonitinha, não está na posição correta, não teve a dilatação suficiente aqui do cérvix para a criança passar, aí faz um corte aqui nessa região, né, pequeno, mas faz para a criança poder sair, que é a cesariana, tá bom? Professor, nossa, durante o ato sexual é perigoso, né? Passar aqui e machucar a mulher. Não, pessoal, isso não vai acontecer, tá bom? Durante o ato sexual o pênis fica só nessa região aqui, podem ficar tranquilos, não vai ultrapassar, não vai. Isso só vai acontecer, pessoal, se for um estupro, machucar, coisa muito séria, não vai acontecer. Né? Não adianta os meninos ficarem achando que vai passar, que não vai passar, né? Isso aqui, o pênis para nessa região, não passa por esse caminhozinho aqui. Show de bola? O período que vocês estão vivendo, né, pessoal, que é a puberdade, que é o início da adolescência, né? Estão começando a ser produzidos outros hormônios no corpo de vocês. Olha lá, das mulheres, progesterona, estrógeno, do homem, muita testosterona. Isso muda o humor de vocês. Professor, você falou que o nosso humor do homem não muda? Não muda do homem, né? Agora, do menino que está na puberdade, tem uma produção de testosterona nova no corpo dele, grande quantidade, que ele não está sabendo o que está acontecendo. Isso influencia no humor. Né? Então a gente tem que ter paciência no período que vocês estão vivendo. É um período que vocês estão criando identidade. Vocês estão querendo saber quem são vocês de verdade, né? Qual é
o estilo que eu quero ter, o estilo de roupa, como eu quero vestir, as pessoas com quem eu quero me relacionar, o que eu gosto de fazer, o tipo de música que eu gosto, o tipo de festa que eu gosto, o tipo de programa que eu gosto de assistir, a orientação sexual, né? Eu sou homem, mas eu interesso por outros homens. Tudo bem, é uma opção. Isso não faz de uma pessoa pior ou melhor devido à orientação sexual. Tem gente que é heterossexual que gosta de pessoas do outro sexo. Tudo bem. E o que um heterossexual é melhor que um homossexual? Absolutamente nada, né? Opção sexual, pessoal, não muda o que a pessoa quer ser, tá bom? E não muda como a pessoa perante a sociedade, o que ela é melhor ou pior em relação a isso, tá bom? Pessoal, eu falei tudo para vocês hoje sobre o capítulo 7 inteiro. Tá dada a matéria. Estudem a matéria no livro, que tá mais explicadinho ali, vocês vão entender melhor, é mais legal, é mais interessante, tá bom? E vocês vão entender melhor. Depois eu passo exercício para vocês, né? Professor, como que eu vou saber que eu já posso ter filho? Eu, mulher. Se você for mulher, a primeira menstruação sua quer dizer que você já pode ter filhos. Se você menstruou, é porque você já produziu um ovócito, o seu primeiro ovócito. O primeiro ovócito que você produz é chamado de menarca, né? Professor, eu fiquei sabendo uma história de uma menina que foi estuprada, não sei o que antes de menstruar ela engravidou. Então, pessoal, é porque ela estava sendo estuprada antes de menstruar. E aí, 14 dias antes dela menstruar, ela foi fecundada e ela vai menstruar mais. Pessoal, a menstruação não ocorre durante a gravidez porque se a mulher menstruar, o seu endométrio sai para fora, o bebê sai junto. Professor, mas minha mãe durante a minha gravidez teve 3 menstruações. Não, ela teve sangramentos de escape, algum sangramentozinho que aconteceu aqui e ela achou que era menstruação, mas não era. Por isso que sangramentos durante a gravidez são preocupantes, que pode estar sendo aborto, que a criança está indo embora junto com o endométrio, tá bom? E o homem, professor, quando é que sabe que pode ter filho? Quando começar a ejacular, né? Quando ele perceber que ele está ejaculando, ele está produzindo espermatozoides e ele pode engravidar uma mulher. Eu falei pra vocês, né, a vagina aqui, pessoal, na parede dela produz um muco, tá? É um muco que faz com que lubrifique essa região pro ato sexual. Imagine vocês que não tivesse esse muco, não fosse úmido aqui, um pênis entrando aqui poderia machucar. Então, para não machucar no ato sexual, tem o muco. Quando a mulher está excitada, esse muco é produzido em maior quantidade. A mulher ela também tem pico de êxtase também. Quando ela está excitada, ela vai tendo pico, ela chega no máximo da excitação dela. É chamado de orgasmo também. A mulher tem um orgasmo também. O orgasmo do homem é acompanhado da ejaculação. Ele é um mecânico. O da mulher é mais elétrico, né? É só essas sensações que ela tem. Mas quando ela chega no orgasmo dela também, ela produz mais muco, né? Essa região fica mais molhada para evitar cada vez mais machucados nessa região. Tá bom, pessoal? Então, essa é a matéria. Depois eu passo o exercício, depois a gente volta em assunto mais importante ainda, nas próximas videoaulas, sobre métodos contraceptivos, evitar gravidez indesejadas e evitar doenças, tá bom? Muito mais importante que a aula de hoje. Show de bola? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.